Oi, tudo bem com você? Sou Patrícia Pirotti, seja bem-vindo ainda a Miramar. Hoje eu vou cumprir uma promessa que eu estou devendo há muitos meses, que é falar sobre o senhor Sêneca. Muitas meia dúzia de pessoas pediram para eu falar sobre o Sêneca quando eu falei que estava lendo O Homem. Então tá aqui, vou falar sobre os 3 livros dele que eu li, que foram Aprendendo a Viver, todos com edição da LPM, Sobre a Brevidade da Vida, da LPM Pocket Plus, e Da Tranquilidade da Alma, precedido de Da Vida Retirada e seguido de Da Felicidade. Então, quando eu comprei o Aprendendo a Viver, eu fiquei viciada no cara já. Eu falei, eu preciso ler tudo o que ele escreveu na vida, porque ele é muito bom. Prestem atenção na quantidade de side-hits que tem. Isso é o tanto de coisa que eu marquei. Eu queria ter marcado muito mais, mas aí eu ia marcar os livros inteiros. E é muito bom. Eu acho que você nem precisava assistir meu vídeo. Vai lá e lê. É maravilhoso. Não, mentira. Assiste o vídeo sim, pra você discutir comigo depois. Tá? Então vamos começar com... todos os livros foram traduzidos do latim, direto do latim, pela Lúcia Sarrebelo e pela Ellen Vranas. Eu acho isso muito importante, traduzir direto da língua, né? E primeiro vamos conversar sobre o Sr. Sêneca. Lúcio Anel Sêneca, Sêneca o jovem ou o moço, porque o pai dele era um grande orador também, chamado Sêneca o Velho. Ele nasceu em Córdoba, na Espanha, no ano 4 a.C. e morreu em 65 d.C. Então ele até viveu bem, né? Bastante tempo. Assim. O Sêneca era advogado. E ele era muito inteligente, muito esforçado. Ele passou a fazer parte do Senado romano como uma pessoa de respeito, né? Era necessário ter respeito para fazer parte do Senado. E foi quando ele começou a incomodar a galera. Por quê? Porque todo mundo que faz sucesso incomoda os outros. O sucesso alheio incomoda, é impressionante, né? E aí, um belo dia, o sem vergonha do Calígula ficou pé da vida com o Sêneca, morrendo de inveja do Sêneca, e acusou o Sêneca de adultério e fez com que ele fosse desterrado, né, fosse exilado em Córcega. Então ele ficou um tempo lá, estudou, e foi provavelmente quando ele aprendeu mais sobre o estoicismo, que é a doutrina dele. Logo depois, 10 anos depois, ele foi chamado de volta para ser o educador, o pretor do Nero, sim, aquele bendito que botou fogo em tudo, né, que não tinha noção, que é o filho do imperador Cláudio Agripino. E sim, eu tenho uma cola. Não adianta perguntar, tá aqui do lado. Aí ele tenta, o Nero já desde criança já mostrava o quão mau caráter e olho junto era, né? E aí o Sêneca lá tentando ajudar o fulano, mas não teve jeito. O Nero fez o Sêneca escrever uma justificativa de por que ele ia matar a própria mãe, né? Porque o Nero ia matar a Agripina. E aí um dia, vendo que o Sêneca era contra todas aquelas maldades do Nero, o Nero acusou ele de participar da conjuração de Pisão. E não, eu não vou falar sobre o que é isso, vou botar o link que você quiser ver depois. E aí o Nero ordenou que o Sêneca se suicidasse. Ele não o matou, ele ordenou que ele suicidasse. Sobre isso eu queria ler a parte. Eu fiquei muito triste. E assim, muito triste. Diz assim, vou ler a parte que tá na página 9, tá? Tá no Aprendendo a Viver. Em todos eles, na verdade, tem o mesmo textinho sobre o Sêneca. Acusado de participar na conjuração de Pisão, em 65 DC, Sêneca recebeu de Nero a ordem de suicidar-se, que executou com o mesmo ânimo sereno que pregava sua filosofia. Conta-se que sua morte foi uma lenta agonia. Abriu as veias do braço, mas o sangue correu muito lentamente. Assim, cortou as veias das pernas. Porém, como a morte demorava, pediu a seu médico que lhe desse uma dose de veneno. Como este não surtiu efeito, enquanto ditava um texto a um dos discípulos, tomava banho quente para ampliar o sangramento. Por fim, fez com que o transportassem para um banho a vapor e ali morreu sufocado. Joseph Klimber define. O cara tenta se matar e não consegue. Segundo relatos, tudo serenamente, O estoicismo tomando conta do homem até nos últimos momentos de vida.
E é incrível a história do cara. E o estoicismo, basicamente, eu não vou dar definições filosóficas aqui, hein? Se quiser, você vai caçar depois, porque senão depois alguém vai jogar exemplares de Platão na minha cabeça aqui. Segundo o estoicismo, que é a doutrina que o Sêneca seguia primordialmente, porque ele também gostava da questão do epicurismo, né, e é por isso que ele era tão renegado, a sabedoria consiste em seguir a natureza, deixando-se guiar por suas leis e exemplos. Então, o ponto importante de todo este vídeo é: larga a mão de ler autoajuda e vai ler filosofia, filhote. Vai ler filosofia, muito mais divertido. Sim. Então, comecemos com Aprendendo a Viver. É uma obra epistolar, ou seja, uma obra em cartas, que o Sêneca escreveu a um interlocutor chamado Lucíolo. Não se sabe se esse Lucíolo realmente existiu ou se esse Lucíolo é um personagem inventado, né? Então são várias e várias e várias cartas. Elas não estão na ordem, por exemplo, a primeira é da economia do tempo, ele depois passa para 8 da solidão dos filósofos. Então é um recorte mesmo do que ele escreveu. Eu vou citar as que eu mais gostei, tá? Porque senão precisa de um vídeo de 1 hora, uma palestra de 1 hora, aí vai todo mundo dormir, né? Então, o primeiro que eu mais gostei foi da economia do tempo. Ele diz assim: todas as coisas nos são alheias, só o tempo é nosso. Eu achei excelente, e é uma carta de 1 página e um quebrado. E-mail, 1 página e meia. Eu vou postar isso aqui no blog depois. Pra discutir essa coisa que a gente vive dizendo, que eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, ninguém tem tempo. Mas na verdade todo mundo tem tempo, a gente não tem noção do que fazer com o nosso tempo. Não é uma coisa que eu tenho, eu falo isso por experiência própria. Eu vivo dizendo que eu não tenho tempo, mas eu não tenho capacidade de administrar meu tempo. E é muito bacana o que ele fala sobre isso aqui. Aí, na carta número 12, é o da velhice. Gente, é muito legal, porque ele fala de como, da chegada da velhice, de como aproveitar essa nova etapa da vida. Muito bom. Aí, na 49, que é da brevidade da vida, é o melhor de todos, ever. Que ele fala da questão de como a nossa vida é curta, de como nós desperdiçamos a nossa vida. A 63 foi muito importante pra mim, que é a do pesar pelos amigos falecidos, porque, como vocês todos sabem, eu tive que lidar com a morte em várias facetas durante esse ano, então foi muito bom ler sobre tudo isso. Uma excelente reflexão sobre a morte, uma excelente reflexão sobre como as pessoas, até aqui, ó, elas encaram a morte, a sua e a do próximo. E aí, um dos melhores é o da morte desejável. E o que vem depois, que é o do suicídio. Que é impressionante que ele consegue colocar o suicídio como uma saída bonita para uma vida sem sentido. Aviso: nunca leia essas 2 cartas, da morte desejável e do suicídio, se você estiver ouvindo Radiohead e deprimido, que na verdade é o sinônimo, né? E sim, eu escuto Radiohead. Porque ele torna o suicídio lindo. Eu acho que a Sylvia Plath e a Virginia Woolf leram muito Sêneca, mas muito de verdade. Porque, segundo ele, é muito melhor você se matar do que você continuar vivendo uma vida mal vivida. É claro que na sociedade que nós vemos hoje, a questão do suicídio ela vem coberta de vários fatores culturais, né, e ele não é tão bem visto. Mas na época dele era completamente normal. Então, a questão cultural, religiosa da época aceitava. Hoje nós não aceitamos por milhares de outros fatores culturais e religiosos. Mas são 2 cartas lindas. E o Aprendendo a Viver, ele é como se fosse uma pessoa que já viveu muito, muito sábia, muito calma, muito serena, que está contando as experiências que ele viveu. Sabe, não é ninguém tentando te dar lição, não é ninguém tentando te falar que o jeito que você tá vivendo tá errado. Enquanto eu lia, eu sentia que era um velhinho falando: minha filha, ó, eu passei por isso, sabe? E o bacana é que ele não escreve de um modo rebuscado, de rococó, de aba 4. Tanto que por isso que ele não foi tão bem difundido
né? Porque ele não era considerado erudito. E essa é uma linguagem clara, simples, de fácil entendimento. Então, quando fala assim, vou ler filosofia grega, torce o nariz. Porque eu acho engraçado que tem dois tipos de gente, né? Os pseudo-intelectuais que, tudo que é grego, que é latino, que é simbolismo, mitos, parnasianismo é lindo. Aí os outros que, você é muito intelectual pro meu gosto. Gente, a vida não é assim, meus seus espertos. Sabe? Isso aqui é bom, de verdade, não é porque é grego, antigo pra diabo, que é ruim. É fácil de entender, é sério mesmo. Só experimenta. Experimenta. Muito bom. Aí o outro livro dele que eu li foi o Da Tranquilidade da Alma, que é esse aqui. Olha que capa bonitinho. O Da Tranquilidade da Alma tem 3 textos que os teóricos definem como tratados morais. Aqui não são mais cartas endereçadas ao interlocutor, mas são tratados morais. E ele fala uma coisa aqui que virou meu sonho de consumo, assim, da vida, que é viver em ócio justificado. Gente, eu preciso viver em ócio justificado. Que é o quê? É você viver sem fazer porcaria nenhuma, mas pensando, filosofando. Olha que delícia! Eu quero viver em ócio justificado, não quero mais trabalhar. Não quero fazer parte do proletariado marxista, quero viver no ócio justificado de sempre. O primeiro tratado é o da Vida Retirada, em que ele fala muito da diferença entre os estoicos e os epicuristas. E ele defende a vida retirada como uma forma de o sábio ele se desenvolver intelectualmente e evitar o contato com a vida pública que para ele é degenerada, principalmente o Senado e a questão política. É muito bacana ele falando dessa importância das pessoas viverem sozinhas, se descobrirem sozinhas, ficarem longe dos burburinhos políticos. Infelizmente nós não podemos fazer como ele, né? Porque, eu quero uma casa no campo onde eu posso compor muitos rocks rurais. Não dá pra gente fazer isso. Mas dá pra tirar alguma coisa daqui, sim. Aí depois tem o da Tranquilidade da Alma. É muito interessante que ele fala sobre a questão do... Não é de como o mundo é útil pra você, mas como você é útil pro mundo. Você tem utilidade pro mundo? Você presta pra alguma coisa? Porque é uma coisa que a gente esquece às vezes, né? A gente sempre quer tudo pra gente, mas o que você tá fazendo dessa sua vida para o próximo? Já pensou sobre isso? E tem uma parte excepcional que eu vou ler pra vocês, que está na página 64, que ele fala dos pseudo-intelectuais. Sim, eu adoro tirar sarro de pseudo-intelectual. Tá aqui. Qual o motivo de tua complacência com quem coleciona armários de cipestre e de marfim e busca livros de autores desconhecidos ou não recomendados para bocejar entre tantos milhares de livros, uma vez que se compraz apenas com as capas e os títulos? Verás, pois, na casa dos homens mais ilustres, qualquer livro que tenha sido escrito sobre oratória e história, tendo as estantes abarrotadas até o teto. Hoje, como as piscinas nas termas, a biblioteca também é um ornamento obrigatório em qualquer casa de prestígio. Eu perdoaria tal mania se o erro fosse por um exagerado desejo dos estudos. Agora, estas conquistadas obras dos gênios consagrados, instaladas em torno das estátuas de seus autores, são compradas apenas para adorno das paredes. Quantas pessoas vocês conhecem que compram aqueles livros de capa dura da Abril só para botar na estante da sala? Né? E ele já falava isso antes de Cristo. Antes de Cristo não, mas ele pertinho de quando Cristo nasceu. Né? Muito bom. Excelente. Eu tô vendo a hora, porque eu ainda não aprendi. E aí por último tem o da felicidade, que é tão bonitinho, eu vou ler a definição dele de felicidade aqui. A felicidade, tá na página 97. A felicidade consiste em uma alma livre, sem medo e constante, inacessível ao temor e à ganância, para quem o único bem é a dignidade e o único mal é a desonestidade, sendo todo o restante um aglomerado de coisas que não retiram ou acrescentam nada à felicidade da vida. Em síntese, fatos que vão e vêm sem aumentar ou reduzir o bem supremo, ou seja, para ele a felicidade é a simplicidade. Para ele a felicidade consiste no que é bom, no que faz bem, tanto para o homem quanto para a humanidade. E é muito bom. Sim, tá aqui. Excelente. Aí por último, da brevidade da vida, e super breve porque o vídeo vai acabar. A introdução é excelente, que a Lúcia Sarrebelo fala sobre participação especial no antivírus. Ela fala sobre o gênero epistolar, ela explica todos os tipos epistolares, é muito bom.
Página 15 e 16 ela fala do Machadão, sim, por causa do gênero epistolar. Assim como no Aprendendo a Viver, não se sabe se o Lucílio aqui existiu, porque, né, não se faz ideia. As citações que tem aqui são daquelas que você pegar, colocar num post-it e pregar no espelho pra você olhar todo dia, porque um dia você aprende. Entendeu? Ele fala aqui, principalmente, a mensagem maior da brevidade da vida é de como nós sobrevivemos e não vivemos. Ele fala muito sobre isso, que a gente vai levando a vida sem de verdade viver a vida. E quase que ele perde o meu respeito. O último livro que eu li dele, na página 59, ele fala mal dos estudos literários. Sim, porque pra ele, tudo que não é filosófico, seja estudos literários, históricos, matemáticos, enfim, qualquer coisa que não seja filosofia é inútil. Ele acha que a única coisa que pode salvar o homem, que pode trazer conhecimento ao homem, é a filosofia. Eu quase matei ele nessa hora. Sorte dele que ele já estava morto. Aí tem uma citação que eu queria ler para vocês, está na página 41. Ele diz assim: deve-se aprender a viver por toda a vida, e por mais que te admires, durante toda a vida se deve aprender a morrer. Porque a gente acha que só porque tá respirando tá vivo, e as coisas não são assim, né, coleguinha? Então, finalizando, se ele quer um baita de um soco no estômago, mas daquele soco no estômago lascado, que quando você levanta, ele te obriga a buscar ar e olhar o mundo de outra forma, porque você nunca mais vai conseguir olhar o mundo da mesma forma depois de adolescente. Sabe? Ele foi, durante a leitura eu pensei assim que Sêneca foi meu caminho de Santiago, né, que é conhecido por seu caminho do conhecimento, enfim. Afinal de contas, cada um tem o caminho de Santiago que merece, né? Então. e me ajudou muito a esclarecer várias coisas. Não sei se foi o momento em que eu li, porque, né, somos balzaquiana agora. E eu não sei o que é, mas pra mim ele foi muito importante. Eu acho que, é claro, existem milhares de discussões a se fazer a respeito do que é epicurismo, do que é estoicismo, só que eu não vou me atrever a falar sobre isso no YouTube. Desculpa, eu não tenho envergadura filosófica para falar sobre esses conceitos. Eu recomendo que vocês leiam a respeito dos conceitos. Na verdade, eu recomendo que vocês leiam aqui, que aqui está muito claro sobre tudo isso, essas definições do que são essas correntes filosóficas da época. E é lindo. É lindo, como diria Caetano, é lindo. E eu recomendo a leitura de tudo. Tem mais um da LPM que eu acho que é da Felicidade, que é um bem pequenininho, daquele de R$5. Começa por ele, né? Quem tiver muita curiosidade. Se bem que é tudo baratinho, R$11, R$10, R$8. Então, eu recomendo de verdade. Foi uma das melhores leituras de 2012 na minha vida. De 2012 na minha vida ficou estranho, né? Foi uma das melhores leituras que eu fiz em 2012, foram algumas das melhores leituras da minha vida. Agora ficou certa a construção do período. E tá aqui, quem leu, quiser discutir, comentários abertíssimos, fiquem super à vontade para discutir comigo, para falar o que vocês acharam, para concordar, discordar. Já agradeço de antemão quem apertou no joinha, quem compartilhou, quem favoritou, quem veio aqui me ver. Muito obrigada, tá? Brigadão mesmo. E eu espero vocês ali nos comentários. Um beijo pra vocês e até a próxima.